Está entrando no ar o nosso quadro Café com o Prefeito deste sábado, dia 18 de julho de 2015. Lembrando que o nosso quadro Café com o Prefeito tem oferecimento de FA Veículos, Sorveteria Cremoso, em novo endereço na Avenida Brasil, 560 na Baixada Amarela, no oferecimento também de Farmácia São Luís, são duas farmácias no centro de Santa Helena, Marmoraria e Marcenaria Inovata, Mazoquim Rede Constricia, Super Itaipu, Vegrade Distribuidora de Bebidas, Loja Bem Vestir, Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio, Salão Novo Estilos e Sorveteria Cremoso. Está entrando no ar, então, o nosso quadro Café com o Prefeito deste sábado. Primeiramente, bom dia, Prefeito Juscelino Sotoriva. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade FM. Falando sobre as polêmicas dessa semana, nós tivemos aí uma semana em que a Comissão de Ética julgou a eliminação do Real de São Roque do Campeonato Amador devido aos últimos acontecimentos. O senhor concorda com essa decisão? Bem, Andréia, o fato que aconteceu lá foi muito grave. Eu não conversei com ninguém da comissão, como nunca fizemos de conversar com a comissão para induzir eles a aquilo que eles têm que tratar. Até porque tem um regulamento, um regimento para seguir. Não pode dar aquela sensação de impunidade diante dos fatos que aconteceram. Foi grave. A morte de um atleta foi no intervalo do jogo, não tinha nada a ver com o esporte, não tinha nada a ver com futebol, nada a ver com isso. Mas, infelizmente, acabou acontecendo com um atleta vestido, defendendo a camisa do Água Verde naquele momento e dentro do campo, né? Então, isso é grave. Não pode criar aquela sensação de impunidade. Algumas situações eu acho que foram um pouco excessivas. A eliminação do Real do campeonato, olha, sinceramente, não vejo como o tema pior de tudo, né? Porque tivemos alguns casos parecidos com o Grêmio sendo eliminado um campeonato por racismo, né? Claro, que é um estádio fechado e tudo mais, muito embora o regulamento também diz que o clube que recebe o outro é responsável pela segurança do evento, né? Também tivemos aquele outro caso do Pimenta, que também o time acabou sendo punido. A única coisa que eu achei um pouco mais pesada é o tempo de afastamento, né? Os 10 meses e 6 meses aí sem que tenha jogo e afastando também de participação de eventos proporcionados aí pela municipalidade, pela Secretaria Municipal de Esportes. Eu acho que isso com certeza o Real deve entrar com recurso para rever alguma decisão, mas o que não pode é criar aquela imagem, aquela sensação de impunidade, né? Isso estimula ainda mais violência e ainda mais problema. Então eu acho que com relação a isso ficou bem claro, e a comissão tomou a decisão com base naquilo que o regramento, que o regimento estabelece, e com base no histórico também e a gravidade do fato. É uma pena, eu tenho plena segurança e certeza que não teve nada a ver com o time, com a diretoria, com o Esporte Clube Real. Nesse caso também é mais uma vítima daquilo que aconteceu, mas infelizmente foi no seu campo e foi na comunidade, né? Então o recurso que vai caber a eles ou ao clube deve ser também analisado pela comissão, mas a decisão é tomada e talvez alguma coisa possa ser revista com relação à aplicação de algumas penas, mas não pode ter aquela sensação de impunidade diante de uma gravidade como é esse fato aí. Ainda a gente falando do esporte, nós temos várias atividades esportivas acontecendo neste final de semana. Temos aí a final, então, do veterano, também o Sub-21, o esporte sendo movimentado e sendo bem visto aqui no nosso município. Até para apagar um pouco aquela imagem que tinha lá, que não tem nada a ver com esporte, a desportividade acontecendo, quer seja no futebol, quer seja nas outras modalidades também. Ainda tivemos na sexta-feira o encerramento da canastra com os idosos também, praticando aí, de fato, aquilo que o esporte deve ser, que é a integração, a socialização, o bem-estar, saúde. Esse é o lado positivo do esporte que, graças a Deus, está acontecendo. Infelizmente, a gente tende a voltar os olhares para aquilo que acontece de ruim e não ver tanta coisa boa que acontece ao nosso redor. Então, acho que é o momento assim de voltarmos a atenção para aquilo de bom que de fato acontece, né? E se tiver que estimular ou comentar ou falar alguma coisa, procure ver as coisas boas que o esporte proporciona, seja parte desse processo aí, ajude a construir essa história aí que com certeza vai ser bom para cada um de nós e para aqueles que virão também, com uma conduta de fato que é aquilo que o esporte proporciona, que é a desportividade e a competitividade, né? O resultado dela
Claro que é uma consequência de empenho, de equipe, na coletividade, mas a desportividade é que deve prevalecer sempre naquilo que se busca quando se fala de esporte, efetivamente. Prefeito, uma pergunta de uma ouvinte. Oi, Andréia, meu nome é Josiana. Queria saber que providência está sendo tomada quanto à rua Ângelo Catani. Nós tivemos vários acidentes que aconteceram devido à imprudência de alguns motoristas e precisamos de alguns quebra-molas aqui. Nós tínhamos um projeto de municipalização da Ângelo Catani. Como está o processo? Como está o andamento dessa municipalização? O processo está rodando, ainda houve uma retração por parte nossa, para que houvesse um investimento um pouco maior por parte do Estado. Há um compromisso também de algumas lideranças políticas, conversamos durante a semana sobre isso, o ex-deputado, hoje chefe da Casa Civil, Eduardo Ciarra, tem um compromisso aí de ajudar o município com alguns recursos para que possam também ser revitalizados aquela via lá da Ângelo Catani. E na segunda-feira nós teremos uma conversa aí com o Renato da Sanepar para tratar do problema do saneamento e do esgoto, daquele mau cheiro também proporcionado ali pela lagoa, pelo tratamento, né, na Baixada Amarela, principalmente ali na região da Baixada, mas às vezes se estende para mais regiões do município, e também com o Fará, que é o diretor do DR de Cascavel. Com o Fará, a conversa é sobre a Ângelo Catani, principalmente. Nessa conversa deve estar o vereador Aldemir Guerino, o vereador licenciado e hoje secretário João Pedro Nol. É possível que o Evandro Gavo também esteja na conversa na segunda-feira, próximo do meio-dia, então, com a Renato Sanepar e com o Fará DR para tratarmos desse assunto, para que seja discutido justamente os redutores de velocidade, ainda mesmo de municipalizar a via da Ângelo Catani. Nós temos um projeto ainda licitando, não lembro a data da abertura do processo licitatório, que é toda a urbanização arquitetônica daquela região da Ângelo Catani, transformar ela numa via comercial também, com iluminação, com as vias laterais, com tanto a ciclovia, como já tem boa parte dela também, com calçada, extensão também do asfaltamento naquelas vias onde é o acostamento, e a canalização das águas pluviais aí, que em boa parte dela acaba sendo acumulada nas vias. Então, na segunda-feira, uma reunião com essas lideranças e também com o Fará, que é o diretor do DR Cascavel, para a implantação mais imediata. Na verdade, já é tarde, né, por tudo aquilo que se passou, mas o mais imediata possível, para que tenha aí não lombada, e sim redutor de velocidade através de instalação aí de lombada eletrônica. Prefeito, um fato que aconteceu essa semana também é mais uma fuga de presos da cadeia pública de Santa Helena. Um fato que assustou a população de Santa Helena. Será possível uma intervenção do município para que tenhamos um delegado efetivo em nossa cidade e mais segurança para a nossa população? Solicitamos também aqui junto ao nosso fórum local, aquela área que foi cedida, na verdade, para a construção do fórum, não teve mais manifestação nenhuma, dá essa impressão que não vai ser construído. Então estamos vendo se não tem previsão de construção, solicitando de volta para construir ali uma estrutura física para abrigar a Polícia Militar, que tenha um aumento de efetivo para ajudar na segurança que, na verdade, estamos necessitando de um efetivo maior para oferecer não só a sensação, mas a condição de segurança. Porque se você for analisar nas últimas semanas, principalmente, e essa semana em especial, o que teve de notícia ruim aqui no município com relação a furto, tráfico, contrabando, é assustador, gente. Com todo respeito, aí tá exagerando um pouco nesse volume aí de coisas ruins que tem acontecido. Se você for olhar as manchetes de ontem, daquilo que aconteceu, de 10, 12 manchetes, 7 ou 8 envolviam alguma situação de crime de contrabando, tráfico, roubo. Isso é inaceitável. Mas tivemos aí a notícia da designação de um delegado para responder efetivamente para Santa Helena, que também aí tem um delegado efetivo e constante aqui no município, que já há um bom tempo que não tem. Então essa cobrança também foi feita junto ao Estado, para que tenha aí o delegado e que estabeleça uma relação, como sempre teve, harmônica aqui com a Polícia Militar, que possa fazer um trabalho integrado aí, e envolvimento também da população aí para denunciar, que algumas dessas situações que foram apreendidas aí, que a polícia acabou pondo a mão nos meliantes, como assim são tratados, como de fato são, foi pela participação da sociedade. Então, quando tiver essa integração, quando tiver a segurança, quando tiver as pessoas que respondem por isso efetivamente aqui, com certeza a população também vai contribuir e coibir essa situação que acontece aí em Santa Helena nas últimas 2 semanas, principalmente, que passaram, com uma intensidade muito maior.
Nós temos projeto, inclusive projetos que envolvem a comunidade, para a mudança de local da delegacia, por estar no centro da cidade e próximo a colégios. Nós temos aí a possibilidade de uma mudança de local? Não tem perspectiva para que isso aconteça. Já foi solicitado do Estado para que fizesse essa alteração com a construção de uma unidade nova aí para que de fato pudesse abrigar os presos. A delegacia, da forma como ele está, aonde os presos estão, na primeira oportunidade que for oferecida ou mesmo que for buscada por eles para escapar, com certeza vão fazer, porque a condição que se encontra lá é das piores possíveis, né? Não é privilégio daqui uma situação que nem essa, né? E a situação da delegacia não seria para abrigar e para manter preso aí essas pessoas que aí estão, né? A delegacia de polícia está fugindo longe daquilo que é a finalidade pela qual ela foi criada. Mas, infelizmente, tem a necessidade de manter encarceradas essas pessoas e coloca-se na situação que ela está lá. Mas a pressão do Estado também é pela melhoria da estrutura física que tem na delegacia aqui do município e transferência dos presos aí, inclusive com condenação já, para que alivie o volume de pessoas e possa ter um cuidado, uma atenção maior de quem está trabalhando aí na carceragem, que hoje são os policiais, investigadores, detetives que trabalham aí como carcereiros por não ter um efetivo aí para oferecer essa condição. Essa foi a nossa primeira parte do Quadro Café com o prefeito de hoje. Voltamos daqui a pouquinho com a nossa segunda parte do Quadro Café com o prefeito. Voltamos então com a nossa segunda parte do Quadro Café com o prefeito. Nesta semana, nós tivemos aí uma viagem do secretário de Educação do nosso município, juntamente com alguns vereadores, indo a Brasília em busca de recursos para a construção da creche no nosso município. Nós temos boas notícias para Santa Helena. Graças a Deus, esse CMEI que foi programado para que pudesse ser construído na Baixada Amarela, na verdade vai substituir aquele que já existe, uma condição melhor, né, com uma ampliação também para que possa abrigar mais crianças lá com uma condição de conforto e segurança muito maior do que aquela que nós temos hoje, né. Tínhamos um problema com a quadra coberta tanto de São Roque quanto de subsede. A construção dela foi em desacordo com aquilo que o projeto previa, mas isso também não era problema porque a estrutura foi muito bem montada, muito bem feita, sem risco, sem que tivesse algum problema estrutural. Pelo contrário, ficou bem melhor da forma como foi construído do que se tivesse ido de forma diferente. Mas, para que pudesse continuar com alguns projetos, precisava que a justificativa feita da construção que foi feita em desacordo com o projeto tramitasse lá e que fosse analisada pelo Ministério da Educação e Cultura. Essa tramitação, graças a Deus, foi feita com um pouco de expressão, de força política também. E a ida do secretário de Educação, Marco Dami, com o presidente do Legislativo, o vereador Valdomiro, com o Ricardo Finger, que é vereador também, na assessoria do deputado Zeca Dirceu, tiveram uma agenda muito forte, uma agenda pesada lá, mas graças a Deus conseguiram resolver esses problemas e também mais alguns que nós temos aí que é do cadastramento no PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, para que pudéssemos ter aí equipamentos, tanto de informática quanto estruturação mobiliária nos CMEIs e nas escolas. Então, isso tudo também rodou, graças a Deus. É bem provável que nos próximos 15 dias a gente tenha autorização para licitar o CMEI da Baixada Amarela e também para a gente licitar essa estruturação toda aí, que deve trocar todo o mobiliário aí, ou boa parte desse mobiliário aí que nós temos na Secretaria Municipal de Educação, nas escolas, né, para oferecer uma qualidade de ensino melhorada na questão estrutural, que ela não pode ser condição para que o professor possa transmitir conhecimento para os alunos, né, mas para que o aluno também se sinta bem e o professor também se sinta mais amparado aí nessa condição. Então, parabenizar aí o Marco, secretário de Educação, o vereador Valdomiro, presidente do Legislativo, e o vereador Ricardo também, que esteve lá na assessoria do deputado Zeca Dirceu, para que pudesse exercer a força e a pressão política para que a documentação tramitasse e nós tivéssemos acesso aos benefícios que Santa Helena de fato merece. Essa creche suprirá com as vagas em aberto aqui no nosso município? Sim, Andréia. Na verdade, nós temos bem poucas crianças que estão aguardando para serem chamadas aí para os CMEIs. Algumas, dependendo da faixa etária, completamente zerada na fila de espera, muito pouco mesmo. E nós, com essa condição da construção da creche, a princípio era para ser uma super creche, parece que não vai ser uma super creche, mas ela atende a nossa necessidade,
para que a gente possa abrigar aí as crianças no CEMEI com uma condição de fato de ensino, como é programado o Centro Municipal de Educação Infantil, preparando as crianças aí para entrarem nas séries iniciais, como hoje começa tendo 3 anos, completando 4 até o final do ano, já vai para a escola, né? Então elas começam a ser preparadas nos CMEs aí, para que ela possa entrar preparada também para absorver tudo aquilo que a escola e que a vida pode oferecer. A gente se assusta um pouco com essa faixa etária, né? Meu Deus, mas é tão nova a criança e tudo mais. Mas a evolução do mundo também tem exigido um pouco mais das pessoas. Nós precisamos também nos adequar a essas realidades que vêm acontecendo e deixar também as nossas crianças aí preparadas para o mundo, preparadas para a vida e para o mercado de trabalho, que tem sido cruel nos últimos tempos, e nós não podemos perder o bonde e o fio da meada aí para que não pecamos aí por omissão e não preparar a criançada para aquilo que elas de fato precisam que eu seja. Falando no número de educadores que nós temos no CEMEI, nós teremos mais contratação porque nós sabemos que há uma falta de professores nas salas de aulas das escolas municipais e também dos CEMEIs. Nós temos um projeto no Legislativo, é possível que tenha sido aprovado, eu não acompanhei quais foram os projetos que foram votados em sessão extraordinária, mas é bem possível que tenha sido aprovado do aumento do número de vagas do último concurso que foi feito para educador infantil, né? Foi aumentado em 15 o número de vagas, ainda vamos ver qual é o número que serão chamados, mas temos alguns desligamentos aí que são das pessoas que foram contratadas pelo concurso de projetos na parceria com a Confiancê, né? Então, nós temos aí essa situação, desligamento de alguns e advindo outras pessoas, mas essa questão aí de aumento de número de crianças que possam ser recebidas pelos CMEIs também vai depender da condição e da questão estrutural. Muito embora o município de Santa Helena é um município que se destaca na região toda pelo número de crianças abrigadas aí no Centro Municipal de Educação Infantil e a fila de espera reduzida, né? Muito embora tem municípios aí que quase que não tem fila de espera, mas as pessoas nem procuram pelo serviço porque não conseguem encontrar. E nós teremos também processo seletivo, já sendo finalizada as inscrições essa semana para a contratação de novos professores. A princípio, bem acanhado o número de inscrições, dava-se a impressão de que supriria aquilo que seria da demanda e não muito mais do que isso, mas surpreendeu nos últimos dias aí, como costumeiramente acontece nos últimos dias. Parece-me que foram mais de 260 inscrições aí para o processo seletivo, que vai ser por prova de títulos e documentos. Então começa a ser analisada aí essa documentação toda pela equipe que foi formada para que fizesse essa análise, mas são 260, um pouco mais de 260 inscrições aí para as pessoas buscar aí o processo seletivo aí para as escolas, né? Isso é para professor nas escolas, justamente em função do término de algumas parcerias, por força daquilo que foi estabelecido com a Confiancê, daquele processo, daquela demanda judicial com a investigação federal. E uma outra situação também, conseguimos com a Justiça, entendeu que era possível, razoável também, graças a Deus que entendeu assim, o recurso que tem naquela conta que era específica do contrato de Santa Helena, a juíza federal autorizou que fosse utilizada para o pagamento das rescisões dos contratos de trabalho. Então todo mundo que tem aí sua rescisão que está sendo estabelecida, a própria empresa deve fazer com base naquilo que é aquela fonte e pagar tudo aquilo que for de rescisão de contrato de trabalho. Então, graças a Deus, isso está pacificado também. Tem uma pergunta de um ouvinte. Prefeito, vai ter teste seletivo para educador da Casa Abrigo? Da Casa Abrigo nós temos aí como oscila o número de crianças, e nós temos parceria também com outros municípios, como é o caso de Serranópolis do Iguaçu, Diamante buscando pactuação, tem mais alguns convênios estabelecidos aí para nós recebermos crianças na Casa Abrigo. E ela oscila, né? Então tem tempos aí que tem um número além daquilo que seria capacidade de abrigo, né? E outro tempo que não tem tanta necessidade assim. Então ela deve ser buscada através aí de parceria com algumas oficinas que são trabalhadas aí dependendo daquilo que é a necessidade. Algumas delas também são absorvidas nesse trabalho no SICA e é a mesma modalidade aí também com algumas oficinas que são disponibilizadas dependendo do número de crianças que são abrigadas. Ainda falando sobre a educação no nosso município, nós sabemos que o ginásio da Escola Marechal Deodoro está com alguns problemas, em dias de chuva está cheio de barro. Também o auditório da Escola Inês Mocerim com alguns problemas e a cozinha da Escola Tancredo Neves. Nós temos previsão de reforma para esses locais?
Todos eles, na verdade, passaram por algum processo de melhoria nos últimos tempos. Da Inês Musselin, tivemos uma reunião já há alguns meses com a diretoria da escola, com a PMF, com o diretor, equipe pedagógica, a respeito das melhorias que precisam ser feitas. E nós ponderamos algumas situações lá de fontes e de tempo de espera e aquilo que nós temos de fato de investimentos. Uma diretoria muito atuante, trabalha integrada mesmo lá com as escolas. O Tarcísio fez um trabalho extraordinário também lá junto à PMF, e nas outras escolas também, na Tancredo Neves, bastante investimentos, algumas melhorias foram feitas, algumas ainda precisam fazer, e na Marechal Deodoro, os projetos lá que trata da estruturação lá, da quadra coberta, que tem dificuldade pela terra, pelo barro que se forma tudo lá, nós temos aí a contratação no serviço de melhoramento lá na estrutura elétrica, que não é um serviço barato, temos uma pactuação lá de que o projeto está sendo contratado pelo município, vai verificar qual é o valor, dependendo daquilo que for o valor, a própria PMF vai absorver o pagamento dela, um recurso que eles tinham para comprar equipamentos e material pedagógico e didático lá, que o município se dispõe a comprar esse material, justamente para baratear alguns serviços, e a outra é a estruturação toda lá, de saguão, de a cobertura, a parte de forração, acesso que tem lá para o ginásio. Isso tudo, o projeto está sendo concluído pelo nosso departamento de engenharia para ser licitado e executado. Da Inês Musselin, inclusive na conversa lá, pactuada lá com a diretoria, entre várias pessoas, falou: olha, Jus, na verdade nós estamos bem tranquilos com relação a isso, porque muita coisa de que historicamente nunca foi feito aqui, no governo está acontecendo. Então, algumas melhorias que nós esperávamos aí, desde quando foi entregue, com um pouco de dificuldade, algumas delas, foram feitas, né? Então nós temos a expectativa de que o governo municipal vai continuar com os investimentos e vai chegar um tempo que nós vamos atingir aí de que tudo tenha sido resolvido. E de fato, isso nos tranquiliza também em saber que os investimentos nas escolas, no CEMEIS, na educação estão sendo feitos e num tempo maior do que aquilo que a gente gostaria que eu fosse, mas menor do que aquilo que é de fato aquilo que pode ser feito, para que tudo seja resolvido. Então, lá em Tancredo Neves, inclusive, estamos recebendo como doação o centro comunitário da Vila Rica. O município está recebendo como doação para que possa ser utilizado, inclusive, pela escola. Vamos restaurar, reestruturar o centro comunitário lá para que possa ser utilizado também como um contraturno. Na verdade, não é só um contraturno, é uma escola em tempo integral e que nós temos aí necessidade de ampliação de espaço físico. Não tem mais para onde crescer a escola, a não ser lá no centro comunitário. Então, toda essa estruturação está muito bem pautada, pontuada e vai acontecer no tempo aí. Infelizmente, ao longo desse tempo aí, investimentos acabaram não sendo feitos na educação, e há essa necessidade, e graças a Deus está sendo feito, bem cuidado, e agora o Marco está a par de todos esses processos aí que estão rodando, e eles vão acontecer. Nós temos também o ginásio de esportes da Vila Rica sendo reformado. Qual que é a previsão de liberação do ginásio de esportes da Vila Rica, que pela segunda vez em pouco tempo está interditado para obras? Inclusive, alguns moradores relataram problemas no telhado também do ginásio. Tem mais alguns ginásios com problema no telhado também, mais agora nesses últimos dias aí. Nesses últimos dias não dá para tomar muito como base, né? Porque houve um exagero de precipitação, são mais de 400 milímetros aí de precipitação que não tem estrutura aí que não tenha tido algum tipo de problema, né? Mas o ginásio de esporte do Vila Rica foi feito um serviço há pouco tempo atrás. Esse serviço não foi concluído na sua totalidade. O município não pagou pelo serviço que não foi executado. O transtorno é às vezes o tempo que as pessoas ficam sem poder utilizar pelas reformas e melhorias que precisam ser feitas, né? Mas eu acredito que não tenho a data certa de quando vai ser feito o término, mas um acompanhamento muito presente feito aí pela Secretaria de Esportes, pelo Paulinho, pelo departamento, pela equipe toda, para que possa, além de ter um belo serviço para entrega aí, para usar aí pelo bairro, pelos atletas, nem só do bairro, outras pessoas também têm utilizado aquele ginásio de esportes lá, para que ele fique em perfeitas condições de uso. E os outros também vão passar por um processo aí de restauração, de cobertura, principalmente. Alguns também de piso, né? Mas principalmente na questão de cobertura. As pessoas às vezes falam, mas reforma. Fala, olha, gente, se você for analisar a estrutura que o município de Santarena criou ao longo do tempo, a estrutura pública, aquilo que precisa ser mantido e as reformas que foram feitas, que não são só reformas, são restaurações, a começar aí pelas escolas, pelas unidades de saúde, pelos espaços físicos que nós temos. Se você for falar em unidade de saúde, olha o posto do Vila Rica, que dá para
buscar uma abrangência em todo o município de Santa Helena. O que era a unidade de saúde do Vila Rica, como ela está hoje? O que era a unidade do São Luís, como ela está? O que era lá em Moreninha, interditada inclusive para o uso e como ela está? Lá do São Roque é a mesma situação, interditada para o uso e como ela está. Deu um problema de infiltração, a empresa já foi acionada e deve estar resolvendo aquela problemática lá. Subsede, como era e como está. Então, o município ou faz essa restauração, oferece condição de uso, ou interdita, né? Como de fato em alguns casos aconteceram. É uma estrutura muito grande e o município aí tem um custo elevado para manter. Lá em Navegantes, por exemplo, tem uma unidade de saúde lá que foi criada e está fechada. O custo de manutenção aí de aproximadamente R$200 mil no ano, e com uma distância aí de 3, 5 quilômetros aí de uma outra unidade de saúde que as pessoas podem buscar pelo serviço aí com uma equipe maior de atendimento aí, com uma condição também melhor de atendimento. Então, o serviço e a estruturação pública no município de Santa Helena é pesada pela criação que foi feita ao longo do tempo. Tá? Não espere muitas alterações aí, criação de novos espaços públicos, para que tenhamos aí mais problema e custo de manutenção que nós temos que oferecer e fazer. Falando ainda dos ginásios de esportes, nós temos atividades neste domingo com as categorias menores, acontecendo aí nos ginásios de esportes dos campeonatos de futsal. Dá gosto de ver a criançada toda aí que está se divertindo, é claro, né? É uma diversão, até porque gosta muito da atividade, mas acima de qualquer coisa, praticando saúde, praticando esporte, integração, interagindo com a criançada toda aí e disputando, né? Competindo, né? Aprendendo a competir. Alguns ganham, outros perdem, né? E a criança precisa ir se acostumando com isso, aprendendo como a vida tem sido no dia a dia. E o esporte é uma atividade que oferece e proporciona isso tudo. Então, o Paulinho tem se inteirado de tudo aquilo que está acontecendo, preocupado com várias situações, com várias ações, e eu não tenho dúvida nenhuma que a resposta no esporte, começada muita coisa aí pelo Marco, agora continuada com o Paulinho, muitas coisas serão incrementadas também, não tenho dúvida nenhuma, para que tenhamos aí excelência no esporte, quer seja no futebol, quer seja no basquete, no handebol, nas artes marciais, em todas as modalidades que são desenvolvidas no município de Santa Helena. Graças a Deus, voltando a ser excelência, justamente porque as pessoas têm participado, que não adianta oferecer condição, não adianta ter estrutura, e se as pessoas não aceitarem essa ideia e não participar. E graças a Deus as pessoas têm participado muito e se dedicado e produzido resultados muito positivos e muito bons e estimulado os outros também a participar. Prefeito, na semana passada eu fui cobrada muitas vezes pelos moradores do bairro Cidade Alta sobre a questão do barulho e da poluição causados pela fábrica de ração. Esta semana a fábrica de ração foi notificada? Foi notificada, o Departamento de Meio Ambiente esteve lá, é notório o problema que tem causado ao longo do tempo, as pessoas têm razão na reclamação que tem feito, e nós temos conversado tanto com a agricultura, meio ambiente, que envolve essa área, o código de postura também, que tem uma relação direta com ele. Então foi notificado, e descumprindo aí aquilo que está estabelecido, passa a ser multada, né? Nós não gostaríamos de chegar ao ponto aí de interromper serviço, né? Porque não dá, é uma cadeia que precisa ser muito bem cuidada, muito bem alimentada, mas não pode gerar o trauma que está gerando. Tem tecnologia suficiente aí para resolver o problema tanto da poeira que tem causado, né? Ainda mais agora nesse período aí de safra, muito embora não tenha podido colher em função da chuva, e também do barulho. Então tem tecnologia que dá para aplicar e a cooperativa vai ter que fazer isso, porque senão as multas começam a ser mais caras do que se fosse a manutenção do serviço. Esse foi para você o nosso quadro Café com o prefeito deste sábado. Gostaria, prefeito, que você deixasse então uma mensagem para a população de Santa Helena. Bom, gente, começa novamente um período mais seco, né, que até então, 3 semanas aí com pouca atividade, isso, às vezes fala, não é pouca atividade na agricultura. Não é só na agricultura não, porque o comércio sofre com isso também, as pessoas se retraem bastante, o próprio momento já não é tão propício para isso, mas graças a Deus agora tem uma perspectiva aí de um bom tempo aí de estiagem, podendo aí tanto o agricultor trabalhar, colher sua produção, fazer a sua comercialização,
E o comércio também voltar a ter um pouco mais de fluxo de gente aí, também fazendo os seus negócios, aquecendo a economia, fazendo o município rodar, girar mesmo de fato. Então, cada um fazendo a sua parte aí, nós vamos ter com certeza aí bons ventos sofrendo ao nosso favor, porque os momentos que se vive aí, que os comentários são muito fortes em função de crise, e não podemos focar a nossa atenção naquelas coisas negativas e ruins. Criatividade, iniciativa, bola para frente, parceria, para fazer com que as coisas aconteçam. Então, que todo mundo acredite, que busque por isso, que com certeza resultado todo mundo vai colher. Um grande abraço a todos e uma semana abençoada aí com uma estiagem para que todo mundo possa voltar às atividades plenas e normais. Hein?